eu vou mostrar aquele outro que você falou, esse documentário mais recente, o Atalaia Vigilantes dos Céus. Como é o episódio final, vou mostrar só o comecinho, tá, pessoal? Até o minuto 3 aqui, tá? Aí depois, se vocês querem assistir a sequência, vocês assistam lá. Pra não passar do spoiler, mas tá bem legal isso aqui, tá? Eu tô recomendando aí, porque tá bem interessante. Hã? O Rony foi bem cirúrgico nas colocações dele. Perfeito, perfeito. Atalaia, Vigilantes dos Céus. Desde a década de 60, o general Moacir Uchoa, do Exército Brasileiro, lá em Alexandria, em Goiás, na Fazenda Rio do Ouro, ele já tinha contato com os fenômenos que ele chamava de fenômenos seres do hiperespaço, onde via uma névoa, essa névoa se adensava, e desse adensamento de névoa se materializavam seres e veículos testemunhados por vários militares, jornalistas e políticos daquela época. Desde Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele já coloca fenômenos de abdução junto com fenômenos poltergeist, aparelhos que desligam e ligam sozinhos, objetos que voam. Em 77 ainda, Operação Prato. E aí da Operação Prato, a gente tem o comandante Urange Holanda, que comandou a operação pela Força Aérea Brasileira. E quando o Holanda volta, ele começa a sofrer de fenômenos de abdução de seres. E junto com as abduções, ele relata fenômenos poltergeist. A porta do seu carro que abria e fechava, o seu carro que ligava e desligava, objetos em sua casa que voavam. E também a gente tem um caso na base do Gama, o destacamento aéreo do Gama, lá do Sindacta, de monitoramento de espaço aéreo, próximo a Brasília, em que ao instalar um radar, está no Arquivo Nacional, apareceu um OVNI, junto com esse OVNI, vários fenômenos poltergeist, pedras arremessadas em direção aos militares, sombras nas matas, inclusive os militares atiraram de fuzil contra essas sombras, portões que abriam e fechavam. Impossível dissociar o fenômeno OVNI de fenômenos do tipo poltergeist, que seriam paranormais, fantasmagóricos ou até mesmo espirituais. Lá desde Crowley, em 1919, ele fazia rituais para poder evocar certas entidades, inclusive aqui seria a primeira aparição de um Grey, uma criatura parecida com Grey, seria Lan, que foi uma entidade manifestada em 1919 a partir de um ritual feito por Crowley, onde você tem pessoas que mexeram com o ocultismo, mexeram com magia negra, começam a sofrer paralisia do sono, abduções e ter eventos poltergeist em casa. Pessoas mexendo com magia, mexendo com taboíja, sessões espíritas de evocação de entidades. E as pessoas começam também a ser afetadas por poltergeist, chegando até a vexação, que seriam as feridas, arranhões, etc. Culminando aí no que a igreja chama de possessões demoníacas, entidades tomando o corpo da pessoa. Não é um experimento que a gente possa fazer para discernir algo que seja extraterrestre de algo que seria interdimensional. Se você tem um ser que está vindo de outro planeta e ele abre um portal, um buraco de minhoca e consegue aparecer aqui de forma instantânea, seria um fenômeno parecido com um ser que veio de uma realidade paralela, uma outra dimensão, e abre-se um portal e ele aparece aqui do mesmo jeito. Como é que eu vou discernir extraterrestre de interdimensional? É impossível. Porém, alguns aspectos que fazem a gente colocar a hipótese extraterrestre como menos provável. Sione, Força Aérea, pesquisou muito na década de 60 seres que aparecem muito parecidos com os humanos, mas com uma vestimenta da época, uma vestimenta fora de época. Bom, eu até passei um minuto a mais aí, agora que eu vi. Eu vou voltar aqui pra gente falando aqui nessa tela aqui, porque, enfim, fica um pouco melhor. Respondendo aqui, a Sol Carvalho perguntou onde que ela assiste esse documentário. Tá? Boa noite, Sol. Basicamente está na descrição, é o canal do Silvio, tá? Chama-se Stairs Filme. Tá? Stairs de escadas, né?
Escadas em inglês. Então, é Stairs Filme, tá? Tá ali embaixo, filmes, né, no caso. É o link ali, que é @stairs.filmes. Tá na descrição do vídeo, é o primeiro link que tem ali, tá? Então, bom, agora eu vou deixar aqui para a gente ir conversando um pouco, né, respondendo algumas questões que possam surgir, tá? Eu gostaria de lembrar a todos, tá, rapidamente, só para não esquecer, né, de avisar que a gente tem o livro Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, tá? O link também você vai encontrar na descrição do vídeo, ok? Esse é um livro de 150 anos que foi escrito por um etnólogo e linguista francês, Dom Henrique Onfroy de Thoron, que trouxe com base em seus conhecimentos linguísticos e etnológicos e viagens pela Amazônia, a hipótese dos hebreus, primeiro a trazer a hipótese dos hebreus junto com os fenícios, chegando ao rio que já se chamava, ou melhor, que acabou sendo chamado na primeira navegação, Rio das Amazonas, Rio de las Amazonas, né? Essa edição especialmente só tem aqui, tá? Eu escrevi o prefácio, a introdução, fiz um acréscimo de notas e traduzi para o português moderno, tá? Então, é um livro de 150 anos, traduzido para o português moderno para ficar bem fácil de você entender, com notas explicativas e uma série de gravuras que eu acrescentei aqui, além de uma introdução com todo o contexto para você entender melhor, ok? Então, link na descrição, Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, aproveita e adquira já o seu, tá? Inclusive, agora a gente vai ter que esperar uma nova edição aí, tá? Porque já tá esgotando a primeira edição, já está finalizando, tá? Então, se você quiser aproveitar ainda, o link está na descrição ali, ou no site sãobrandão.com.br, o Instituto São Brandão, onde nós temos esses estudos. Então, vamos lá. O Márcio, uma das coisas que as pessoas colocam quando você faz essa ligação entre o que era relatado como anjo antigamente e o que é relatado como alienígena hoje não pode ser a mesma coisa, porque um seria espiritual e outro é físico, né? Aí eu queria só fazer uma colocação sobre isso. Acontece o seguinte, os anjos, né, eles usam espadas, são relatados usando espadas. Espadas são armas físicas, né? Escudos são armas físicas. Armaduras são armas físicas. Armas de proteção. Ataque, defesa, proteção. E eles, quando foram se encontrar com Abraão, comeram na casa de Abraão. Comeram fisicamente, eles apareceram fisicamente, né? Comeram mesmo. Na física moderna hoje, matéria e energia são estágios. Matéria não é diferente de energia. São vibrações diferentes de uma mesma entidade. São estágios diferentes. E um pode ser convertido no outro, inclusive. Embora a gente não saiba como. Eles descobriram que, pegando uma massinha pequenininha de urânio e bombardeando o núcleo, liberava uma quantidade imensa de energia, né? E que o caminho inverso também pode ser feito. Quando uma estrela que colapsa com muita energia, a massa, a matéria, se comprime em matéria, sabe-se que uma pode ser convertida na outra, embora não tenha tecnologia para isso, né? E essas entidades, elas entram. Outra coisa é que o espectro da luz que a gente enxerga é mínimo. A luz tem um espectro gigante e a gente enxerga uma parcela muito pequena, né? E dessa parcela, ou seja, nós não enxergamos toda a realidade. A gente enxerga, acho que é menos de 1%, é 0,01%. Pronto. Existem coisas que são reais, físicas, né, que nós não temos acesso. Além dos mundos energéticos, né, das formas de energia e tal, que a gente não... e se você der um zoom no átomo, né, você vai encontrar o nada, né? Então é tipo assim, a matéria é uma ilusão provocada pela energia. Então, assim, matéria e energia são muito interligados. Essa coisa de dizer que é físico e que não é físico não justifica,
porque uma coisa se converte na outra, e os relatos dos seres, dos anjos, ditos como seres espirituais, eles também fazem interferências físicas na vida das pessoas, nas descrições dos livros sagrados, e, além disso, eles geraram híbridos físicos, né? Foram seres que nasceram das mulheres humanas, né? Foram gerados. Então, como você tinha Zeus também, né? Zeus aparecia ali, virava um bicho, daqui a pouco engravidava uma mulher, vai aparecer como homem. Essa mitologia é assim também. A Bíblia fala também de seres de outra carne, né? Quando fala outra carne, né? Aonde fala isso? Outra carne? Tem um trecho que fala seres com outra carne, né? Então, são físicos, né? Só que uma física diferente. Será que a vento baseado em carbono é baseado em silício? Né? Será que... Então, assim, e nessa hierarquia de seres que a gente chama de anjos, genericamente, né? Existem níveis de vibração energética que são mais próximos dos homens, como os Ixins, os Elohims, que são mais próximos do ser físico homem, e existem os querubins, os serafins, que são mais energia, vamos dizer assim, são mais próximos do Criador, né? Então eles teriam uma densidade energética diferente, né? Então é possível que esses seres descritos como anjos, que interagiram com os homens no passado, e que foram eles que eram chamados de deuses e semideuses. Os híbridos que eles geraram eram os semideuses do passado, e eles eram chamados deuses, com D minúsculo, né, do passado. Eles exigiram adoração para si. O livro de Enoque nomeia até qual foi o anjo que ensinou idolatrias. Dá até um nome lá. Foi o anjo tal que ensinou as pessoas a adorarem eles, né, a servirem eles, a fazer sacrifícios para eles, para fornecer energias para eles. E esses seres tomaram para si a função, né, enganaram os homens, dizendo que eles eram os criadores de tudo, e eles nem eram, né? Porque os próprios textos sagrados dizem que, ao decair das camadas mais altas, eles vão experimentar a morte do homem. Ou seja, esses seres podem morrer. Então, esses seres celestes, né, existe até uma história aí entre uma ufologia que fala que algumas pessoas mataram uns, um cara cortou a cabeça de um, o outro deu tiro, Cortou a cabeça do quê? De um ser? De um ser. Tem uma história aí, a gente nunca sabe se essas histórias são verdadeiras, porque por isso que eu digo assim, eu acabei indo fazer minha própria pesquisa, porque como você vai saber se é real esses casos, né? E aí, mas acredito que sim, que muitos desses casos têm características de casos reais, porque tem pequenos detalhes. Assim, será que eles não aparecem como hologramas também? Tem uma teoria que fala isso também, né? Que eles aparecem como hologramas, que eles fisicamente estão num outro local, mas quando ele aparece aqui, ele aparece como um holograma projetado, uma projeção holográfica. Pode ser. Então, assim, eu acredito que há um misto de toda essa coisa aí, e que eles têm essa capacidade de mudar de realidade, mudar de sintonia. Eles saem da sintonia dos nossos sentidos e vai para outra sintonia. E aí eles desaparecem, ou eles atravessam paredes, eles assim como o Wi-Fi não atravessa a parede, né? Eles mudam a sintonia deles, tudo atravessa a parede. Mas não quer dizer que não são físicos, né? Então, podem se manifestar fisicamente, inclusive, né? Aparecem de forma energética e intensifica a sua forma até se manifestar, até se materializar. E tocar as pessoas. Tem um caso aqui que aconteceu com uma pessoa aqui aconteceu aqui na minha cidade. Eu estou para gravar essa entrevista a 300 quilômetros daqui, porque ele está morando longe. O Rony até já postou um vídeo dele, mas é um caso de um farmacêutico que haviam duas pessoas que estavam vindo na ambulância, e um viu os seres, né, e o outro não via, né, e os seres puxaram um e feriram a mão de um, deixou uma ferida física e deixou a manifestação física do puxavão, mas só que um viu o ser e o outro não viu, né? Então até essa diferença de sintonia é uma sintonia seletiva, uma percepção seletiva que eles conseguem fazer, né?
mas eles interagiram fisicamente, tanto que rasgou a mão da testemunha, né? Então, de forma sobrenatural. E você tem os fenômenos poltergeist associados, né? Coisas andando para lá, jogada para lá, físico, manifestação física. Perfeito. A gente teve uma pergunta aqui no chat, se paralisia do sono tem a ver com abduções. Posso responder? Claro, fica à vontade. Para mim, está totalmente conectado. É uma outra face do mesmo fenômeno. Porque o fenômeno alienígena, eu chamo fenômeno e eu não chamo de ET, eu chamo alienígena. Tá? Alienígena quer dizer desconhecido, ET quer dizer que é extraterrestre. Só que alguns desses seres, eu chamo alienígena, porque são desconhecidos. Alienígena tem um conceito também de fora, né? De alienação, né? E esse fenômeno ele tem múltiplas faces. Então, para uma pessoa que é muito ligada ao espiritismo, ele vai se apresentar como um espírito de alguém que morreu, de alguém que... Né, para alguém que gosta muito de alienígena, tá nessa vibe e tal, ele vai se apresentar como um ET. E aí, o que eu estou querendo dizer é que assim, o fenômeno anômalo, na minha visão, ele é um só com muitas máscaras. Então, a paralisia do sono, algumas pessoas veem seres de sombra, né? E esses seres de sombra, alguns são bem parecidos com os Greys. Ou tem olhos vermelhos, ou são os próprios Greys que estão lá, né? Então, assim, e tem um caso que eu acompanhei, onde a testemunha foi visitada por um ser que se manifestou de todas essas diferentes formas. Ele se manifestou como um réptil, se manifestou como um Grey, se manifestou como um ser humano, né? Só que ele entrava na casa de forma... aparecia, se materializava lá. E ele deixou rastros físicos, ele deixou uma cobra lá, que o corpo de bombeiros, a defesa civil, a polícia, teve uma dificuldade gigantesca de remover. Então, assim, ele deixou uma sequência de fenômenos físicos materializados no local. E você dizia que é um alienígena. Depois essa cobra era uma forma pensamento, meio astral, ou era física mesmo? Física. Aconteceu que a testemunha me contou que o ser tinha dito para ela que ele era uma cobra e não ia deixar ela. E aí, na semana seguinte, a amiga dessa pessoa me contou essa história que apareceu uma cobra lá que ninguém estava conseguindo tirar lá. E o bombeiro disse assim, essa cobra não queria sair daqui de forma alguma. A mesma frase que a testemunha tinha me dito, né? E assim, eu quando visitei a testemunha, ela estava no estado lá, quando eu li assim, isso é uma possessão. É possessão. E foram... a pessoa estava em estado de possessão, você fala? Quando eu vi de longe, eu nem me aproximei da testemunha, mas assim, eu senti aquele peso, aquela pancada. E o estado que aquela pessoa estava ali era um estado de possessão. E inclusive, ela mudou de cor, ficou verde e tal, mas assim, eu não presenciei essa parte. Mas quando a amiga dela foi lá, eu disse, não vá só, leve alguém. E ela levou dois, não vou nem dizer a denominação da igreja, mas levou 2 missionários, né? E os 2 missionários foram os primeiros a correr. Então, assim, eu sei que o negócio foi grave. Eu saí correndo de lá com medo. Então, assim, o fenômeno se manifesta... então, só voltando à pergunta, para não perder a pergunta, a questão da paralisia do sono. A paralisia do sono é muito parecida com a abdução. Eles dominam mentalmente, né? E aí, embora exista uma explicação científica, existe que, às vezes, a nossa mente desperta antes do corpo físico e tal, e eu acredito que está relacionado também. Nesse momento de fragilidade noturna, essas entidades também aproveitam para fazer um deslocamento, para fazer uma abdução, para fazer... Então a similaridade é muito grande, né, entre o fenômeno da paralisia do sono e o fenômeno da abdução. Eu acredito que eles estejam interligados, ou que seja um momento dessas entidades, um momento de relaxamento do cérebro, onde essas entidades aproveitam para fazer interferência. E eu vou dizer mais. Assista os documentários de paralisia do sono, você vai ver que as pessoas que clamaram por Cristo, a paralisia parou. Sim, é uma manha. Funciona porque é como se fosse é um código dentro da matrix da nossa dimensão, da matriz da nossa dimensão da realidade, que você ativa
é como se você chamasse a polícia, basicamente. Você está chamando a ordem que manda. Então isso diz muito sobre a natureza real do fenômeno, né? Que é a mesma coisa dos OVNIs, né? A mesma coisa dos Greys. Os Greys estão abduzindo e alguém falou que eles foram embora. Então, sim, e outra coisa, a paralisia do sono, ela funciona como é até chato falar isso aqui, mas ela funciona como uma doença, né? Como um vírus. Muitas pessoas tinham medo de falar disso, porque quando eles contavam para outra pessoa que estavam tendo, a outra pessoa também pegava, como se fosse contaminação do vírus. E você vai ver, acho que é no Enoch mesmo, que tem um relato que Noé, quando desembarcou da arca e tal, com o tempo, ele percebeu que os filhos e os netos estavam adoecendo de uma doença diferente, né? Que essa doença atacava eles e tal, que era uma coisa espiritual, né? E é justamente aí que entra a história que é defendida pelo livro de Enoch, da origem dos demônios, que é só uma parte da origem dos demônios, porque existe outra forma, existe outra origem, que é o decaimento das energias das camadas mais altas e tal, que a Kabbalah explica também, o judaísmo explica, mas uma das formas das entidades demoníacas seriam, segundo o livro de Enoch, os híbridos. Haviam híbridos que não eram nem humanos nem celestes, e por conta de não ser humanos e nem celestes, quando morreram no dilúvio, ou seja, perderam o corpo físico no dilúvio, o espírito deles nem conseguia retornar para Deus, porque não tinha sido criado pelo Criador. Isso é a explicação mitológica, óbvio, e nem conseguiam descer para o abismo, porque não estava determinado o destino deles. Então eles nem estão mortos, nem estão vivos, e eles, por isso, vivem ao redor da Terra e atormentam os homens, causando as doenças e tal, os sussurros e tal, e aí seria a origem dos demônios, segundo o livro de Enoch. Na questão teológica, realmente você tem ali, às vezes eu falo, diferentes quedas, né, citadas na Bíblia por diferentes motivos. Sim. E você tem também, relacionando com aquilo que você falou no início, o próprio Satanás, quando cai, ele é retratado como um dragão. Nas mitologias, os seres celestes mais poderosos que se manifestam, que eram seres reinantes entre esses, né, divindades mais poderosas como Cronos, como Quetzalcoatl, aqui nos astecas, eles vêm numa forma como que uma serpente espiritual, astral, dimensional, enfim, atravessando as dimensões e se manifesta, e aí se materializa como um homem. No caso do Cronos, ele tinha uma forma não corpórea, que era um dragão com 2 cabeças, que lembra um pouco uma forma dos seres mais elevados. Claro, ele já estava num processo de decadência ali, né? Mas a forma não corpórea dele é um dragão com 2 cabeças, sendo uma de touro e uma de humano, semelhante ao humano. E aí ele se manifesta quando ele vai nascer da terra, ele nasce como um autóctone no real sentido da palavra, um nascido da terra. Então ele nasce de Gaia, como um titã, né? Então, enfim, você tem essas formas de consciência de seres espirituais, né, que eles vêm de uma forma e se manifestam aqui de outra. Então, só relacionando. E a gente tem na Bíblia os querubins. Então, é curioso, porque se você puxa lá na visão bíblica, quando Ezequiel está profetizando contra o rei de Tiro, que ele cita, o pessoal faz muito essa associação que ele está falando de Satanás, né? Porque ele fala, você que era um querubim ungido e caiu, basicamente. Só que ele está falando para um rei. Então, olha que curioso, porque você pode estar falando de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Ele pode estar falando por associação a esse ser que decai, que se rebelou querendo tomar o lugar do Criador, enfim. Aí você tem ele falando para o rei como se fosse esse próprio ser. Então, olha que curioso, né? Porque a gente tem, Salmos 82 fala dos seres que são julgados na Assembleia Divina e condenados a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Então, perdem o poder, a autoridade sobre os seus domínios na Terra, né? Então, que domínios eram esses? Eles eram Elohim, né? Elohim já é plural.
Porque, inclusive, essas divindades, porque assim, a gente se refere, fala de Deus, né? Mas quando você vai estudar mais a fundo o judaísmo, principalmente a Kabbalah, porque assim, só esclarecendo para o pessoal o que é Kabbalah, porque é o seguinte, o judaísmo, ele como ele aconteceu. As pessoas, antigamente, eu acho que, nos tempos de Cristo, acho que 3% da população mundial sabia ler e escrever. Então, escrever um livro não era uma coisa tão importante, era para poder guardar para a posteridade, para os eruditos e tal, mas eu digo, para falar com o povão, escrever um livro era uma coisa perdida. Então, era muito forte a tradição oral ainda. E antes de Cristo, a tradição oral era o que existia, né? Que era passado, e para evitar que o conhecimento se misturasse, eles tinham uma forma inteligente. Eles juntavam um grupo de sacerdotes, cada um contavam, aí esses sacerdotes contavam para outro grupo, depois eles conferiam, contando isso, e ia passando de geração em geração, para que o conhecimento não se perdesse e não fosse distorcido, né? Então, o judaísmo tem coisas que não foram escritas. A gente tem hoje a Bíblia, que é uma coletânea de livros judaicos, e também gregos, né, cristãos, mas o Antigo Testamento são livros da cultura hebraica, né? E uma coletânea, né? E há outros livros que não entraram nessa coletânea, mas dentro daquela cultura, esse conceito de Deus vem de Zeus, né? Então, assim, um ser poderoso que tem muito poder e tal, aqueles seres que tinham muito poder, até reis eram chamados de Deus, porque eles tinham muito poder sobre a sociedade, né? Mas então o que acontece? A essência mística, porque todo o ensinamento judeu, hebraico e cristão, ele tem uma leitura dimensional, vamos dizer assim, espiritual, né? O que Cristo diz, meu reino não é desse mundo. Tudo que ele está falando ali são de coisas espirituais. Aí ele cita exemplos terrestres, mas a linguagem tem outro nível de leitura. Nesse outro nível de leitura, os judeus pegaram a essência mais profunda do conhecimento e criaram uma obra que eles chamam de Zohar, e dentro dessa Zohar eles extraem ainda a parte mística mais profunda, que é a Kabbalah. Então, a Kabbalah é o conhecimento mais profundo da forma espiritual que o judeu tem, né? E no entendimento da Kabbalah, Deus, que a gente associa muitas vezes, o ser poderoso, o ser antigo e tal, não tem nada a ver com isso. Deus é uma entidade, não podem dizer que é uma entidade, porque assim, você não pode definir Deus, não tem como definir. Eu não falar Deus, o Altíssimo, né? Por quê? Eles chamam de princípio, né? Porque ele criou a realidade. Então ele antecede a realidade não pode descrevê-la, né? Ele criou os conceitos, ele antecede os conceitos não podem descrevê-lo. Ele criou o infinito não pode descrevê-lo. Então ele criou a realidade não pode descrevê-lo. Então eles não tentam nem definir Deus, nem nomear Deus. Existe um nome sagrado, mas é outra história. Mas assim, então o que a gente chama de Deus, que é o Altíssimo, o Hashem, o poderoso, o princípio de tudo e tal, está muito acima de qualquer conceito desses deuses, né? É o poder que está acima de tudo, né? E é o Senhor dos Senhores, né? Sim. Não existiam outros deuses, mas nenhum como o Altíssimo. Esse é o conceito. Platão ele traz isso também de forma bem clara, assim, quando ele vai falar da teogonia, do nascimento dos deuses gregos. Primeiro ele vai falar desse ser original que era perfeito, que não tinha defeito e tudo mais, e aí ele vai criar os seres, e aí ele começa a falar da criação de Zeus e companhia limitada, na verdade de Cronos, de Urano, de Gaia, Cronos, etc. Então esses seriam os deuses criados por um deus original que está bem acima, né? Então é como se eu nos nossos estudos eu coloquei da seguinte forma: o que é não criado e não nascido, né? A gente vai ter os imortais, ou melhor, vamos colocar em 3 níveis: o eterno, os imortais e os mortais, para ficar bem fácil. Um eterno, os outros são imortais, nascem num ponto, mas não vão morrer.
e os outros são mortais, que somos nós. É assim, para dividir em 3 formas bem fáceis de compreender, né? E aí você tem a situação onde, antigamente, naquela época, quando um ser vinha do cosmo aí, ou do céu, porque quando eles falavam do céu, eles pensavam que o céu era ali a, sei lá, 8 quilômetros de altura, né? Naquela abóbada ali, onde está a nuvem por ali, né? Só que quando você está olhando para eles, está vendo bilhões e bilhões, mas eles não tinham essa noção ainda, né? Então, mas tinha um pouco da noção que estava no infinito, mas para eles o céu era um pouco mais perto. Quando eles viam um ser descendo lá, e se comunicando, ou seja, trazendo uma mensagem, eles chamavam de malá, que significa mensageiro, que é a palavra que foi traduzida no grego para ângelos, né? Então, se um ser celeste desce e conversa com a humanidade, antigamente ele era chamado de anjo, de mensageiro. E hoje, se acontecer isso, você vê um ser numa carruagem celeste descendo, as pessoas vão dizer o quê? Eu vi um ET, né? Eu vi mas o fenômeno é o mesmo, mas deu-se um nome diferente e deu-se conceitos diferentes, deixando de lado toda a história que já existia, que já retratava, que já descrevia o comportamento dessas entidades, já descrevia a origem dessas entidades, e criou-se essa coisa que parece ser nova, né? De visitantes tecnológicos e outras tecnologias. Você pega em todas as literaturas, você vai ver que todas as tecnologias foram dadas pelos deuses. O fogo foi dado pelo deus tal, a engenharia, o conhecimento das estrelas e tal, são todos que vieram dos seres celestes. Ou seja, a ciência, que antes era misturada com o místico também, vinha desses seres, né? E aí hoje a gente está vendo a ciência convergindo para o místico, né? A computação quântica é um negócio totalmente místico, né? A própria física quântica moderna é uma coisa totalmente mística, né? Estava vendo um vídeo aqui dizer a velocidade da luz, a luz não se mexe. Como assim? Porque assim, são conceitos cada vez mais loucos e místicos, né? A luz pode estar em diversos lugares, mas existe uma probabilidade de estar num certo lugar, mas ela está em lugares diferentes também. Então, assim, essa coisa como é que se diz? Entrelaçamento quântico. E quando você vai, é puro misticismo, né? A ciência e o misticismo hoje estão voltando a se unificar. Claro que com um nível de elaboração maior, né?